Bom dia, meus amores. Maravilhosos. Cadê meus maravilhosos? Bom dia. Lindos e lindas, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Bom dia, lindos e lindas. Cris, estou melhor que ontem. Mas com uma dor de cabeça, ainda os sintomas de gripe, sabe? Mas estou bem. Ontem eu estava pior. Ontem estava assim, sem voz, com a garganta doendo. Hoje minha garganta não está doendo. Só tô com o nariz entupido. E dor de cabeça. Aleluia. Vamos orar. Enquanto a nossa turma se achega, vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Sabemos que se nós acordamos, é porque o Senhor nos escalou para o jogo de hoje, Pai. Então manifesta em nós o teu querer e a tua vontade. Nos coloca no centro, Pai amado, da tua vontade e cumpra em nós o teu propósito. Papai, nesta manhã eu te peço, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas com o Senhor e às vezes, Deus, que nós ofendemos a tua santidade. Espírito Santo, fica conosco, ministra ao nosso coração, que cada coração aqui apresentado, Espírito Santo, seja uma terra fértil, onde a tua palavra vai cair, vai germinar e produzir muitos frutos. Papai, o nosso foco é alcançar mesmo um coração reto diante do Senhor, um coração parecido com o teu. Por isso que nós acreditamos e lemos a tua palavra, porque sabemos que ela molda o nosso caráter, ela trabalha em nossa vida, ela abate, Pai amado, a nossa carne mesmo e vivifica o nosso espírito. Faça isso em nosso coração hoje, Pai. Traga vida ao nosso espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Fique à vontade. Ministra aos corações. Entre em cada lar, em cada casa aqui representado. Que o Senhor venha nos guardar debaixo da tua potente mão, Pai. E nos livrar de todo ataque satânico, de toda obra maligna, de todo levante das trevas. Em nome de Jesus, nos faça mesmo invisíveis, Deus, aos olhos do nosso inimigo. Papai, que nós não venhamos ser indiferentes à sua palavra, mas que nós venhamos corresponder a esse chamado que o Senhor já nos fez. Hoje nós vamos ler Provérbio 30 e eu creio, Pai amado, que a tua palavra ela é pontual, porque embora sendo única, ela trata de forma particular em cada coração. Que o Senhor use a minha vida, eis-me aqui, usa a minha mente, usa o meu coração, a minha boca, os meus olhos, o meu ouvido, as minhas mãos, tudo que eu tenho eu te dou, Pai. Que o Senhor me use nesta manhã e eu entendo que eu sou somente um instrumento. Que se o Senhor fechar aí a fonte, eu não tenho nada para liberar sobre a vida dessas pessoas. Mas se o Senhor abre, elas vão ser saciadas por uma água que vem do trono. Essa água, Pai, cura, essa água salva, essa água liberta. Então manifesta o teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esfrega sua mão assim, ó. Mas, ó. Eita glória! Glória a Jesus. Anima-te, só. Tenha bom ânimo. Misericórdia.
Galdino. Seu nome é Galdino, tá certo? Amém. Vou orar sim pelo seu irmão. Qual que é o nome dele? Assim que a gente for orar no final da live, eu oro por ele, tá bom? Combinado? Bom dia para vocês que entraram agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Vamos ler o Provérbios 30. Vamos orar por ele no final, combinado? Flávio José Rato. Que a mão do Senhor, ela seja mesmo estendida sobre o seu irmão. Bom dia, Lala. Deus te abençoe, viu? Eu sei que você tá numa missão aí na sua casa, né? Que Deus te abençoe. Saudades de você. Vamos então para Provérbios capítulo 30, versículo 1. Ditados de Agur é o título da minha Bíblia. As palavras de Agur. As palavras de Agur, os ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem. Embora a gente sabe que a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, a gente está chegando numa sequência, eu acho que a partir do versículo 25, do capítulo 25, já são provérbios escritos por alguns sábios, conselheiros daquela época. Deixa eu ver. No 25, no 24 vai falar outros ditados sábios, no 25 vai falar coletânea de Ezequias com provérbios salomônicos. Então, a partir do capítulo 25, a gente vai ver mais autores compartilhando também das suas sabedorias para acrescentar aqui nesse livro de provérbios, né? A gente sabe então que o provérbio 30 foi escrito por Agur e o ditados do 31 foi por Lemuel. Alguns não tem prova quanto a isso, mas aqui fala que há uma interpretação tradicional judaica defendia que Agur é pseudônimo para Salomão. Embora o argumento esteja baseado em interpretações fantasiosas dos nomes Agur e Jaque, alguns sugerem que ele seja um conselheiro de Salomão, o que é possível, mas faltam evidências para isso. Agur, filho de Jaque, de Massa. Pode ser uma referência a uma tribo no noroeste, e Agur pode ter sido um gentil. Só isso que tem de informação na minha Bíblia. Não se sabe ao certo, mas sabe que era uma pessoa que tinha sabedoria e escreve aqui contribuições à palavra de Deus. Eles pegavam ali, juntavam os ditados populares e colocavam ali em forma de sabedoria. Ele vai começar dizendo: estou cansado, ó Deus. Estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens. Não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento com as mãos? Quem envolve os oceanos em uma capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que sabe. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem o busca, proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ele vai falar algo sobre humildade. Nós vamos voltar no capítulo 3, no versículo 2, quando ele diz: eu sou o mais tolo dos homens.
não tenho discernimento. Agora ele está falando isso aqui e ele vai mostrar humildade. Por que, Raira, você vê humildade aqui? Quando ele diz, eu sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento. Ele está reconhecendo que ele é fraco, que ele é falho, que ele é pecador, que ele é pobre, que ele não tem nada dele mesmo. Quero contar algo para vocês. Enquanto a gente fica nesse dilema de colocar belas classificações para nós, mostra o tanto que o nosso coração é soberbo. A palavra de Deus vai dizer, deixe que o outro te elogie, Provérbios, né? Deixe que o outro fale a seu respeito, deixe que o outro dê as suas classificações. É muito feio uma pessoa ela se vangloriar por algo que ela faz ou se classificar excelente diante de algo. A gente vai ver, tirar por base um exemplo muito bom, é a vida de Paulo. Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele perseguia cristãos. Mas quando Jesus aparece para ele, ele vai ter revelação de quem Cristo é. E aí ele vai dizer, as primeiras declarações de Paulo, quando ele tem conhecimento de quem Cristo é, ele vai falar o seguinte: Deus, eu sou o menor dos apóstolos. Ou seja, ele tinha uma classificação que ele era o menor, mas ele era apóstolo. Dentro da classificação aqui, o que eu sou em Cristo, eu sou apóstolo. Ele colocou, eu sou o menor dos apóstolos. Dentre todos, sou menor, mas sou apóstolo. Passa mais um tempo, Paulo caminha com Cristo. E ele vai caminhando, ele vai conhecendo um pouco mais sobre Cristo. Ele vai vivendo experiências com Deus. E ele vai falar assim, eu sou o menor dos santos, dos servos. Ele vai dizer, eu sou o menor dos servos, dos santos. Alguma coisa assim, nesse sentido. Aí ele já passa de apóstolo para servo. Ele reconhece que ele já não tem tanta classificação assim. E que o fato dele ser apóstolo não vai levar ele a lugar nenhum. E aí ele diz, eu sou o menor dos servos. E aí Paulo caminha mais um pouco com Jesus. E ele aprofunda o conhecimento dele com o Senhor. E ele vai dizer lá no final da vida dele, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Paulo coloca uma classificação para ele de que ele é o maior dos pecadores. Ele sai da categoria menor dos apóstolos, sou alguma coisa, menor dos servos, dos santos, tá sempre se colocando lá embaixo, mas ainda assim tá ali numa classificação, e depois ele se coloca no primeiro lugar, tipo, eu tô no topo dos pecadores. Se tratando de pecado, se tratando de falho, se tratando de ruim, eu sou o primeiro. Eu acho isso lindo, porque aquela pessoa que acha que é alguma coisa, significa que ela está longe de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus nós vamos chegando, mais podre, mais sujo, mais imundo nós reconhecemos que somos. Se você vê alguém se classificando como bom, saiba que essa pessoa tem uma leitura baixa da Bíblia. Saiba que essa pessoa ela não caminha tão perto de Cristo. Não tenta ser igual a Ele. Porque quando a gente começa a tentar ser parecido com Cristo, quanto mais próximo dele nós vamos chegando, mais nós vamos descobrindo que somos ruins. Eu lembro quando eu dizia que eu falava assim, gente, já fui uma pessoa muito religiosa, muito religiosa. Eu lembro que quando eu converti, eu falei com as pessoas da minha casa, vocês vão pro inferno porque vocês ficam escutando essa música. E eu falava isso direto. Acho que o pessoal da minha casa me detestava. Vocês vão pro inferno, para de escutar essa música. Falava pra minha mãe, se você não for pra igreja, você vai pro inferno. E era só isso. O que saía da minha boca era só isso. Você vai pro inferno. Era só isso que eu sabia falar para qualquer pessoa que não ia na igreja evangélica. Evangélica, crente, que era conhecida. E aí, eu fui passando o tempo, passou-se uns 2 anos, fui perdendo um pouco dessa religiosidade. Aí eu comecei a escutar música secular.
E aí eu fiquei, tá, não é assim, não precisa ser tão radical. Mas ainda eu tinha muito preconceito, sabe? E eu apontava muito pessoas que caíam em pecado com o namorado, fornicação era um pecado que eu apontava demais. Adultério, pra mim, a pessoa ir pro inferno de cabeça pra baixo. Era um pecado, tipo, pecadão. Morte, roubo, isso pra mim que era pecado. Falar mentira não era pecado assim tanto, não. Sabe? E eu falava assim, não, gente, graças a Deus que eu sou boa. Fico pensando nessas pessoas que adulteram. Fico pensando nessas pessoas que aí se prostituem. Fico pensando nessa, sabe? Eu colocava muito isso, de um peso sobre a vida do outro que estava em pecado. E falava, não, fulano tá em pecado. Ciclano tá em pecado, coitado. E me colocava na classificação de boa. E vivi, mais de uns 6 anos crente assim. Tinha um preconceito quando eu ficava sabendo, fulano de tal é homossexual. Eu falo, nossa, meu Deus, coitado dele. Nó, vai pro inferno. Era essa a minha fala. Aí passou-se o tempo. E foi passando-se o tempo. E eu deixei de ler Bíblia só quando eu ia pregar. Porque eu tinha o hábito de, quando eu ia pregar, eu lia a Bíblia no intensivão para poder pregar um texto. Mas eu não tinha hábito de fazer leitura da Bíblia todos os dias. Eu não tinha um momento de devoção todos os dias com Deus. Nessa época que eu era preconceituosa, religiosa e tudo mais, eu lia a Bíblia 2 vezes na semana. Tinha vezes que eu entrava em épocas que eu estava muito de Deus. Jejuava, orava, lia a Bíblia todos os dias, mas passava-se alguns 15 dias, eu parava e deixava a Bíblia de lado e não lia mais. E aí eu voltava depois de novo, lia a Bíblia, depois eu parava, passava 2 meses sem ler a Bíblia, voltava, lia de novo. E assim eu ficava. Eu lembro que eu chorava, que eu falava assim, eu não quero ser oscilante com Deus. A minha maior prova, meu maior desafio na vida toda com Cristo sempre foi manter uma constância. Eu não tinha constância. E era nessa época que eu não tinha constância, que eu era preconceituosa e tudo mais que você quiser colocar de classificação. Fariseu, puro fariseu. Faça aqui o que eu tô falando. Religiosa demais, ao extremo, e muito preconceituosa com qualquer pessoa que não era crente. Era preconceituosa com quem era católico, era preconceituosa com quem era da Umbanda, qualquer religião, espírita. Falava comigo, eu sou espírita, eu sou da Umbanda, eu sou católica, meu corpo até arrepiava. Porque eu era muito preconceituosa e falava, esse povo vai tudo pro inferno. Era assim que eu dizia, com essas palavras. Mas eu não tinha uma vida próxima de Cristo. Não tinha. Vivia muitas experiências, ia pro monte, orava, mas eu lia muito pouca palavra. Eu era muito mais religiosa, eu cumpria muito mais um rito do que vivia uma vida. Vida com Cristo é estilo de vida, não é religião. Se você está nesse ponto, igual, por exemplo, Galdino está dizendo, eu estou assim. Se você está nesse ponto de viver uma religião, peça para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Tem 4 anos, deixa eu ver, 4 anos. Tem 4 anos que eu leio a Bíblia todos os dias. Tem 4 anos que eu escolhi ser diferente. E desses 4 anos pra cá, eu vi o tanto que eu sou ruim, o tanto que eu sou mal. E eu saí do discurso coitado dele, que é um pobre pecador, e falei, Deus, tem misericórdia de mim, coitado de mim. E hoje eu entendo que quem está na igreja católica é irmão também como a gente. Eles creem no mesmo Deus, eles acreditam no mesmo Cristo. Embora na igreja católica vai ter 9 livros a mais na Bíblia deles, são livros considerados apócrifos, mas o meu preconceito com a igreja católica caiu. Porque eu entendi que muita gente da igreja católica vai ser salvo. Eu falo que não vai ser salvo na igreja católica a pessoa que tem uma idolatria com santos, né? Os santos, de fato, o Senhor não suporta outra adoração a não ser com Ele. Mas eu creio que muitas pessoas dentro da igreja católica serão salvos. Da mesma forma que eu acredito que muitas pessoas dentro da igreja evangélica vai para o inferno. Eu acredito. Acredito.
Ontem eu escutei comentários de uma pessoa que é cristã e eu falo, o que ela fez não condiz com a atitude de quem é cristão. O meu irmão, ele frequenta a igreja católica e o caráter dele é muito melhor do que muito irmão que tá do meu lado na igreja. Sim. Teve uns dias pra trás que eu fiquei sabendo de um irmão que achou um cartão em uma lanchonete e ele comprou lanche para várias pessoas e passou no cartão que ele achou. Irmão? Sim. Aí eu te falo, e ele está dentro da igreja evangélica. Se o Senhor volta, ele vai pro inferno. Ser estelionatário. Entende? O meu irmão, ele tem um caráter absurdo. Os patrões dele pegou auxílio emergencial naquela época que o governo estava dando, R$600. O meu irmão recebia salário na época e não pegou. Mas os patrões dele pegaram. Entende? Não tô apontando assim. Mas tô falando que o meu irmão, ele tem um caráter absurdo e ele frequenta a igreja católica. Ele não tem adoração com o santo e tá lá. Ele gosta. Já falei com ele, falei, ó, vamos visitar outra igreja? Não quer. Vai tá lá. Ele tem prática com o Senhor. Eu era muito preconceituosa com outras religiões. Mas à medida que eu fui conhecendo quem Deus era, eu entendi o tanto que eu sou falho, o tanto que eu sou pecadora, e o tanto que Jesus, ele não veio pregar uma igreja. Tipo, Jesus, ele não tinha uma placa escrito, aqui é a igreja, Jesus Cristo voltará. Não! Sabe, a gente coloca nome na igreja para ficar mais fácil da identificação e encontrar o endereço. Mas a igreja, ela tinha que ter o caráter de Cristo. E aí eu deixei de ser preconceituosa. E eu passei a amar. Pessoas que escolhiam, optaram por outra opção sexual. E eu passei a amar. E eu passei a trazer para perto. E quando eu descubro alguém assim, envolvido no homossexualismo, eu falo assim, vem caminhar comigo. Não tô te falando pra você largar isso aí, vem caminhar comigo. Caminha umas milhas comigo. Porque eu entendo que eu não posso convencer um homem a nada. A única pessoa que pode convencer alguém a alguma coisa é o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencer o homem a nada. Somente o Espírito Santo. Comecei a dizer isso por quê? Porque quando nós estamos afastados de Cristo, nós somos religiosos, preconceituosos, intolerantes, chatos, mesquinhos. O tempo todo falando que o povo vai para o inferno e achando que somos bons. Nós estamos nessa posição aqui, ó. Mas quando nós vamos aproximando de Cristo, quanto mais perto dele nós vamos chegando, mais parecido com ele nós vamos nos tornando. E uma classificação que Cristo é misericordioso. Longânimo. Sabe o que é ser longânimo? Longânimo é igual um elástico que você pega e ele vai fazer assim, ó, o elástico não vai espichando? Depois para estourar, pá. Deus é longânimo. Deus não é assim, puxou, tá, estoura, não. Deus, ele espera. E nós precisamos ser longânimos, porque longânimos é um fruto do Espírito. Existe um fruto, tipo uma mexerica com 9 gomos. Que gracinha. 9 gomos. Amor, paz, alegria, domínio próprio, temperança, longanimidade. Nós precisamos, uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós precisamos ter o fruto do Espírito e essa longanimidade é um fruto. É um gomo do fruto. Nós precisamos ter. O que eu quero falar para vocês, se você fica julgando o seu irmão, se você coloca classificação pro pecado do seu irmão e considera que o pecado dele é muito pior que o seu, você está longe de Cristo, você está precisando ler Bíblia todos os dias, porque quando a gente começa a ler Bíblia todos os dias, a gente vai vendo que a gente é tão podre quanto aquela pessoa que praticou o pecado, porque a gente ainda está no ponto de julgar.
A gente tá no ponto de ficar achando que, tipo assim, coitado do fulano, ele pecou, mas tá olhando só pra ele. O seu pecado é de apontamento e não tá enxergando o seu. Porque quando os nossos olhos são abertos, nós começamos a enxergar e ver o tanto que nós somos ruins. Teve um dia que Deus virou pra mim e falou assim, olha, para de ficar dando ênfase para pecado que você considera grande. E começa a dar ênfase aos pecados que você acha pequenininhos e que não tem problema, do tipo inveja, ciúme, ganância, mentira. E para de achar que idolatria é só quem está lá na igreja católica que está adorando São José, São Ana, São Bento, sei lá quantos santos são. Mas está dentro de casa ilustrando vasilha. A idolatria da vasilha é a mesma que o do santo. Idolatrando filho, idolatrando marido. Olha, eu não sei se não tem base bíblica, eu não tenho fundamento bíblico para isso. Mas o que eu conheço de mulher que já foi traída para fazer cair a estátua que levantou pro marido não é brincadeira. Conheço. Pelo menos umas 4 que foram traídas, está casada ainda, perdoou traição, mas colocava o marido na redoma de vidro. Ai, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu marido é o rei aqui de casa, o meu marido é isso, ai, porque o meu marido não. Ah, é? Peraí, Deus ele não suporta outro ídolo no lugar dele. O único digno de ser adorado, o único digno de ser venerado é Cristo. Inclusive, uma das pessoas que eu tenho acompanhado, ela falou comigo assim, ela mesma declarou, Raira, o meu marido era um ídolo na minha vida. O meu marido era um ídolo. E eu fui traída. E aí quebra altar. Porque agora o marido não presta mais. Mas aí agora você tem que fazer o quê? Usar da graça. Eu vou reconciliar. Ontem eu falei muito isso com as minhas meninas. Falei, olha, nós somos chamadas para o ministério da reconciliação. Ministério de perdão. Perdão e reconciliação faz parte de quem o povo cristão é. Então, se você está se colocando na classificação de muito bom, pode saber que está longe de Cristo. Não tem como, gente. Eu chego na penitenciária e na penitenciária as meninas elas são muito rebaixadas, sabe? O tratamento, a forma como as pessoas tratam uma presa. Gente, se vocês verem, aqueles que têm amor choram. É muito triste. É como se fosse um cachorro. É. Anda, presa. Anda. Mão pra trás. Anda, presa. Faz isso, presa. Anda. E não. É assim. Elas são tratadas com muita ignorância, com muita... muito desleixo, descaso. Meu coração corta. É o jeito, a forma que trata lá é o sistema, assim que é. Mas eu fico pensando, essa pessoa é uma filha. Essa pessoa é amada também. E eu digo para elas, filhas, sabe o que é a diferença entre eu e vocês? É que vocês foram pegas e eu não. A única diferença que nós temos é que você foi pega e eu não fui. Mas se descobrir, sou tão digna de castigo quanto você. Porque desobedece também às leis do Senhor. Nós somos falhos e pecadores, e eu falo com elas o tempo todo, não abaixe a cabeça. Se você recalculou a sua rota, se você pediu perdão, levanta a cabeça e vai embora. Sabe? É preciso passar por Samaria. E nós precisamos abaixar um pouquinho o nosso ego. De achar que somos bons demais. Todos nós que estamos nessa caminhada cristã, corremos para um lugar de tentar ser melhor todos os dias. Mas existe alguém aqui no nosso meio hoje que não tem pecado? Se tem alguém aqui hoje no nosso meio que fala assim, eu não tenho pecado. Você escreve assim, eu não tenho pecado. Jesus, quando ele virou para aquele povo e falou assim, olha, mulher, manda, cadê os seus acusadores, né, as pessoas que queriam te apedrejar? Ele virou para eles e falou assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Que seja o primeiro a atirar a primeira pedra.
não achou ninguém, não ficou ninguém para apedrejar aquela mulher. Por quê? Porque todos eles tinham pecado, mas não tinham sido pegos nos seus pecados. Assim somos nós. A diferença é que tem algumas pessoas na prisão que foram pegas em seu pecado, mas nós não. Vivemos em liberdade, não fomos apanhados, mas somos tão pecadores quanto. Eu vou lendo a palavra, eu vou falando assim, Deus, é tão difícil ser crente. É tão difícil, sabe, acreditar no Senhor e permanecer praticando tudo que o Senhor pede. É muito difícil. Você largar de ser invejoso, de ser ciumento, de ser ganancioso, de não fazer acepção de pessoas. Você sabia que fazer acepção de pessoas é pecado? É difícil. Você precisa tratar todo mundo igual. Acepção de pessoas é pecado. E aí, quanto mais próximo de Jesus nós vamos ficando, mais nós vamos reconhecendo que somos falhos. É isso que Paulo fala. Sou menor dos apóstolos, ainda tinha nome. Sou menor dos servos, sou maior dos pecadores. Ele chega no final da vida falando, eu sou o maior dos pecadores. Mas no início ele reconhecia que ele era apóstolo. Opa, eu tô dentro aqui dos 12, junto com esses 12 aqui eu tô. Eu não sou comum igual os outros. Eu não sou ralé igual a multidão. Eu sou apóstolo. E aí ele chega no final da vida falando assim, sabe esse todo mundo? Eu sou o pior deles. É isso. Então que a gente possa mesmo, nessa manhã, orar e falar, Deus, revela o meu coração, me mostre o que eu preciso mudar, eu preciso me aproximar do Senhor e reconhecer que o Senhor é suficiente na minha vida, que eu preciso ficar debaixo da sua mão, lutando contra o pecado todos os dias. Como é difícil tratar bem quem nos trata mal. É muito difícil, mas quanto mais próximo de Cristo nós vamos chegando, mais semelhante a Ele nós vamos nos tornando. Eu já li aqui até o 6, né? Aí do versículo 4 até o versículo 6 vai ser Agur declarando a grandeza de Deus, dizendo, quem que pode segurar as comportas, né? Quem pode envolver o oceano num lençol? Somente Deus, né? Ele é todo poderoso, ele vai deixar isso bem claro. Deus tem todo o poder, vai falar sobre a natureza de Deus, vai falar sobre a criação. E é isso. Continuando, versículo 7. Se você gosta de grifar a palavra, gosto muito do versículo 5. Toda palavra de Deus se prova verdadeira, ela é escudo para quem busca sua proteção. Escudo, aquele armamento que coloca no braço para proteger na guerra. A palavra está dizendo que a palavra de Deus, ela se prova verdadeira e ela é uma proteção para aqueles que o buscam, sabe? Ela protege você. Como proteger? Exemplo, a gente aprendeu com Provérbios que quem se mete na discussão alheia é a mesma coisa de puxar um cachorro pela orelha. Você vai sair mordido, né? Vai ter ferimento. Então, se a gente sabe que não é sábio entrar na discussão dos outros e você vê alguém discutindo, duas pessoas discutindo, você sai de perto. Porque a palavra está te protegendo. Entende? É nesse sentido. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade, da mentira. Segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Ele está pedindo para que Deus afaste ele da falsidade, da mentira. Não sei se você tem esse hábito, mas se você tem hábito de andar com falsidade, com mentira, dizer que gosta das pessoas quando na verdade não gosta, anda com pessoas que não gostaria de andar, mente para todo mundo. Em nome de Jesus, saia desse lugar de viver uma mentira. E ele vai falar, não me dê nem pobreza e nem riqueza. Agur está pedindo aqui um equilíbrio. Ele está declarando e falando assim, Deus, não me deixa nem ser pobre, mas também não me deixa ser rico.
dá apenas o que for necessário. Vou buscar aqui na outra tradução, na NAA. Versículo 8. Ele está fazendo uma oração, né? 2 coisas te peço. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não aconteça de que eu, estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profane o seu nome, para que eu não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Nem pobreza e nem riqueza. Dai-me o suficiente. É isso, Janina. O suficiente. Nós precisamos do suficiente. Vira pro pai e fala assim, pai, me dê isso. Eu preciso somente do suficiente. Daquilo pro dia a dia, sabe? Me dê o pão de cada dia. Eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu já fui muito... Já tive muita falta na minha vida. Eu tive muita falta. Eu falo que hoje a minha mãe, a minha irmãzinha de 12 anos, ela vive numa fartura que só. Porque por quantas vezes eu já tomei de café da manhã, eu fiz mexido, pegava arroz, feijão, um pouco de farinha e às vezes tinha uma salsicha para picar no meio. Várias vezes eu já tomei isso de café da manhã e café da tarde. Eu vejo muitas pessoas ricas que chegam no domingo e falam assim, nossa, eu vou pro meu sítio. Vou passar o final de semana no sítio, eu vou pra praia esse final de semana. E acaba vivendo de festa em festa, balada em balada, muitas propostas e nunca tem tempo pro Senhor. A demanda é alta demais. Mas eu já roubei um brinco. Foi o brinco que eu já falei aqui uma vez, que minha mãe fez eu devolver. Com 6 anos eu roubei um brinco. É isso que a Agur tá falando, ele tá assim, olha, não me deixe ser pobre a ponto de ter que roubar. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas que roubaram caixa de leite. Porque tinha uma criança dentro de casa precisando do leite. É muito triste um pai e uma mãe não ter o que dar pro filho. E ter que cair nesse ponto de roubar. Roubar pra ter. Dói, gente. Talvez muitos que estão aqui me assistindo nunca passaram por isso. Mas é muito ruim você não ter o que comer. E é pior ainda você ser o pai, a mãe da casa, que tem que prover e não tem nada para dar pro seu filho. É óbvio que tem várias outras formas. O pedir sempre vai ser mais bonito que roubar. Mas é triste. A Agur tá falando, não deixa eu ser pobre, Deus, a chegar nesse ponto de ter que roubar para ter alguma coisa. Quantas vezes eu não tinha uma calça para sair? Não tinha. Era uma calça para sair, um sapato, um tênis para ir para a escola. O ano inteiro. E quando aquele tênis ou o chinelo arrebentava, que luta. Não tinha outro chinelo, não tinha outro tênis para ir para a escola. Vivi muita luta na minha infância. Mas hoje, eu não sou uma pessoa rica. Não sou. Mas eu não sou uma pessoa pobre. Eu tenho tanta alegria no meu coração, tanta alegria. Se for olhar, minha geladeira hoje não tá cheia, mas tem tudo que eu preciso. Eu amo comer tapioca, ovo, queijo. Isso é o que não pode faltar na minha casa. Então, se tem isso, eu considero que tem tudo. Tem as minhas maçãs, todos os dias eu como uma maçã. Sabe? Eu não sou uma pessoa rica, mas eu tenho tudo que eu preciso, isso é tão bom. E tem pessoas que estão num ponto muito rico, que elas já não querem mais olhar para o Senhor. Elas consideram que, tipo assim, elas estão num ponto, quem é o Senhor? Eu tenho tudo que eu preciso. Por isso que é muito difícil um rico se converter. É muito difícil uma pessoa rica entrar no reino. A palavra vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Por quê? Porque tem muita proposta. E esse fio da agulha, gente, não é agulha de costurar, tá? Todo mundo sabe. Fio da agulha era um portal
para entrar na cidade baixo. Esse portal era baixo e para um camelo passar ali, ele tem que dobrar o pescoço. Não é que é impossível. Tem gente que prega que isso é impossível, sabe? É impossível um rico se converter, porque um camelo não passa pelo fio da agulha. Não, não é nesse sentido. O fio da agulha é um portal. E camelo, ele tem dificuldade para dobrar o pescoço. Mas é possível passar. Mas ele tá falando, é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino, porque as propostas são muitas. Rose, eu falo que em questão de ser filha do rei, sim, somos todos ricos, mas eu me considero uma pessoa próspera, sabe? Eu não tenho falta de nada. Eu sou uma pessoa que não trabalho, eu vivo daquilo que o Senhor, Ele me dá, e eu não tenho falta de nada. Tem 4 anos que eu vivo dessa maneira. Se for olhar na minha conta, não tem R$1, mas eu sou muito farta, graças a Deus. Não tenho falta de nada. E é isso que nós precisamos pedir. Deus, me leva a esse nível de prosperidade, que eu não tenho pouco, né? Que eu não seja pobre e te desonre, mas que eu não tenha muito também e te esqueça, mas que eu tenha o necessário para viver. Né? Eu vi que o Mateus pediu ajuda. Eu entendo, Mateus, o que é passar às vezes por uma falta de ter necessidade. Mas antes de você pedir para mim, ou para qualquer pessoa que aqui está, peça ao Senhor. Eu acredito muito que Deus, Ele é provedor. Deus, Ele é um Deus provedor. E Ele provê na vida de todos aqueles que escolhem ser filho dEle. Tá? Entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele prover. Pois, já li, né? Até o 10. Versículo 11. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Considere puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas são como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Aqui fala sobre perverso, sabe? A sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais, ou me dê, né? Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem é o suficiente. Falta de satisfação, sabe? Nunca se satisfazem. A sepultura, onde não há vida. O ventre estéril, né? Me dá, eu quero, o desejo de ser mãe. O deserto sedento, a necessidade. Né? O deserto, ele não tem água. Não tem, é muito difícil encontrar água no deserto. É seco, né? Necessidade. E o fogo abrasador, o descontrole. Há 3 coisas que nunca satisfazem, ou melhor, 4 que nunca se dizem suficiente. Sempre vai ter gente morrendo, a sepultura. O ventre estéril, que é quando, se for olhar para uma pessoa que é estéril, o clamor dela o tempo todo é: por favor, Deus, me dê um filho, 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 me dê um filho. A vontade, o desejo, esse ventre estéril, ele representa as nossas vontades. Consegue entender? Cris, pode me chamar no privado, sim. Aproveitando que eu tô falando de privado, Natália foi uma pessoa que me chamou ontem e falou que tinha me mandado uma mensagem e eu não tinha visto. Eu não consegui achar a Natália. Se você está me assistindo, eu não consegui achar a sua mensagem de jeito nenhum. Descobri que tinha inúmeras mensagens ocultas numa parte lá, mensagens ocultas do Instagram. E eu achei um tanto de mensagem lá, mas não achei a sua mensagem, Natália. Se você estiver me ouvindo, me dê um oi novamente ou me chama no WhatsApp. Vou terminar, viu, gente? Mas se você está anotando, coloca assim, nesse versículo 15, falta de satisfação, né? Coisas que nunca vão estar satisfeito. Lugar onde não há vida, o que representa a sepultura. O ventre estéril, você coloca assim igual,
vontade, desejo, as nossas vontades e os nossos desejos, eles nunca são satisfeitos. A pessoa, ela quer fazer uma faculdade, ela termina a faculdade, ela quer fazer a pós, ela termina a pós, ela vai fazer o doutorado, mestrado, nanana, e aí vai. PhD, sempre quer mais. A pessoa quer casar, casa. Aí ela quer ter a casa dela, tem a casa dela, ela quer ter um carro, ela tem um carro, ela quer ter um filho, ela tem um filho, ela quer ter dois filhos, ela quer que o filho case, ela quer que o filho case, ela quer que o filho forme. Os desejos, eles são insaciáveis. Deserto sedento, você vai colocar igual, necessidade. A necessidade, Jesus disse, o pobre vocês sempre terão no meio de vocês. Essas coisas nunca satisfazem. Nunca satisfazem. O necessitado nós sempre vamos ter. Qualquer horário, Cris, você pode me chamar, fica à vontade, viu? Você pode me mandar mensagem, assim que eu conseguir, eu vou te responder. E o fogo abrasador, né? O descontrole, nunca será saciado. Versículo 17. Bom dia, Ingrid, Deus te abençoa. Versículo 17. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelo abutre. Outra classificação que nós vamos anotar. Há 3 coisas que me deixam maravilhado. Ou melhor, 4 coisas que não entendo. É uma admiração, sabe? Como a águia do céu plana no céu. Ou seja, o que causa admiração? A águia plana no céu demonstra estabilidade. Isso é admirável. Você que está escrevendo, fazendo a sua anotação, coloca aí. O que causa admiração? Estabilidade. Como a serpente rasteja sobre a rocha, né? Rapideza, esperteza, isso causa admiração. Quando você fala assim, nossa, fulano tem uma vida estável, causa admiração. Nossa, fulano é esperto em tudo que faz, admiração. Como a embarcação navega no mar, né? Tem uma direção. Não tem uma rota, não tem uma estrada no mar. Mas tem ali uma direção, tá fazendo o que é certo, vai chegar a um destino. Isso causa admiração. E por fim, como o homem ama uma mulher, o amor, né? Isso causa a admiração. Quando você encontra um cara que ama a sua esposa e admira ela, você fica assim, meu Deus, que lindo esse amor. O amor causa admiração. O exemplo aqui é de um homem para uma mulher, mas nós falamos de quê? Do amor. Quando você ama alguém, esse amor é admirável. Então aqui nós entramos em um bloco de 4 coisas que causam a admiração. Estabilidade, esperteza, direção, rumo certo e o amor. Isso causa admiração. A mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Tá vendo? Talvez você às vezes passou por esses blocos aqui e sempre leu e não entendeu. Mas você tem que parar, sempre fazer pergunta por texto. 4 coisas que causam admiração? A águia plana no céu. O que a águia plana no céu vai causar admiração? É a estabilidade que ela gera. Faça pergunta para o texto. Vamos lá, entrar em outro ponto. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar, né? Pânico. 4 coisas que causam pânico. Escreve aí, pânico. Versículo 22. O servo que se torna rei. Vou colocar em outra classificação e vocês tentam me colocar aí o que vocês acham que é isso. Aquela pessoa que era pobre e ficou rica, o que essa pessoa vira em grande partes? Na maioria das vezes. Escreve aí você que sabe. Vamos lá. O tolo, o arrogante que prospera. O que vocês acham que é? A mulher amargurada que enfim, arranja um marido.
A serva que toma o lugar da sua senhora. O que vocês acham que são essas 4 coisas que causam pânico? Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, aquela pessoa que era pobre e ficou rica, em maioria das vezes se torna soberba. Soberba. O tolo, né, o insensato que prospera, ele continua cometendo insensatez. Então a soberba, a insensatez, a mulher amargurada que enfim arranja um marido. Se ela é amargurada na vida, ela vai continuar murmurando. A murmuração é algo que causa pânico. Eu não sei vocês, mas eu detesto ficar perto de alguém que murmura. Detesto. É horroroso. E a serva que toma o lugar da sua senhora. A empregada que manda na patroa, é feio demais. Isso mostra o quê? Desordem. A ordem lógica é o patrão dá o comando para o empregado e não o empregado dá um comando para a sua patroa. Teve uma pessoa que veio trabalhar aqui em casa uma vez e aqui em casa a gente não tem distinção. Todo mundo senta na mesa, todo mundo come na mesa com a gente. O que a gente tá comendo a gente dá para quem tá trabalhando aqui em casa. E é assim. E aí teve um dia que eu tava fazendo café e perguntei pra moça que tava limpando aqui em casa: você vai tomar café agora? Ela disse pra mim: não vou tomar café agora. Ela passou, me viu fazendo alguma coisa no fogão e falou assim: o que você tá fazendo? Eu disse pra ela o que eu tava fazendo. Ela falou assim: depois eu vou querer. Eu falei: eu faço pra você. Aí na hora que eu sentei pra tomar meu café, ela virou pra mim e falou assim: e o meu? Você não fez o meu, não? Ah, gente, mas aquilo me subiu uma antipatia dela, que eu falei: eu não tô acreditando que essa mulher tá me dando ordem. Eu não tô acreditando. Não tem distinção. Eu considero ela na mesma altura que eu. Mas o empregado dá ordem pro seu patrão, pro seu empregador, pra mim não dá. Se ela falasse assim: Raira, eu vou querer comer depois. Eu vou falar assim: ok, já ia fazer pra ela. Eu sentei pra comer, ela falou: cadê o meu? Não vai fazer o meu, não? Ah, nunca mais foi contratada pra trabalhar aqui em casa. Nunca mais. Contei isso pra minha família, o povo riu demais. Há 4 coisas na terra que são pequenas, mas muito sábias. Vamos lá? Aqui agora tá falando de sabedoria. Você vai escrever 4 coisas que causam sabedoria, né? As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento para o verão. Armazena alimento no verão. O que é sábio? Coloca do lado: planejamento. Escreve isso. Coloca aí nos comentários, 4 coisas que causam sabedoria. Que a gente vê, mostra sabedoria. Planejamento. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem a sua toca nas rochas. Estruturação. Né? Planejamento, estruturação. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileiras. Unidade. As lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Estrategistas. Então, coisas que causam sabedoria: planejamento, estruturação, unidade e estratégia. Anotou? Há 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente, né? São vistosos, coisas que a gente vê e fala assim: opa, é vistoso. O leão, o rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. Você olha para o leão e você vê o que? Força. O que causa um olhar vistoso em uma pessoa? Quando você olha para aquela pessoa e você diz: você é forte. Então, uma pessoa forte, ela é vistosa, né? É elegante. O galo que anda com o peito estufado, quem tem identidade, né? Quando a pessoa ela anda com o peito estufado, sem abaixar a cabeça, ela sabe quem é. Quem anda de cabeça baixa,
significa tipo assim, não sei quem eu sou, tô desanimado com a vida. Não, mas se você anda com a cabeça erguida, você sabe quem você é. Você é filho, você é mordomo, você é embaixador. Isso causa uma vista diferente para os outros. É elegante se ver. O bode. Por que o bode? Porque o bode é inteligente. Então, pessoas inteligentes, elas causam um olhar diferente nas outras pessoas. E o rei à frente do seu exército. Outra coisa vistosa, a segurança. Então, nisso que a gente está falando, né? Coisas imponentes, né? São vistosos, elegantes, pessoas fortes, que têm sua identidade, inteligência e transmite segurança. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso, ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga, o soco no nariz faz sangrar. Provocar ira resulta em brigas. Assim terminamos o Provérbios capítulo 30. Gente, fala pra mim. Não é muita sabedoria? É muita sabedoria. Eu sempre faço assim na minha Bíblia, olha. E fica fácil para poder entender depois. Tá vendo? Vou mandar uma foto para vocês, se vocês quiserem. Sobre esses blocos. Mando lá no nosso grupo. Sabedoria é planejamento, estruturação, unidade, estratégia. Muito bom. É isso. Assim finalizamos o nosso momento devocional. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez que gostaria de aceitar Jesus como Senhor? Você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida e você quer fazer essa oração hoje? Se você quer, você escreve assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. É isso, turma abençoada. Feliz por vocês estarem aqui comigo até agora. Obrigada. Se você já é salvo, você vai escrever: Senhor Jesus, eu sou salvo. Vamos fazer uma breve oração, bem breve. E aí eu libero vocês. Coloca a mão no seu coração. Escreve assim. Na verdade, não escreve, fala. Mão no coração, fecha os seus olhos por um instante só. Quando eu falo fecha os seus olhos, você para de olhar para mim e olha para dentro de si. E aí você fala com mais sinceridade. Repete assim: Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, aplana os meus caminhos e não permita que eu me desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Amém. Papai, eu entrego nas tuas mãos também as vidas que aceitaram o Senhor como Senhor da vida delas. Escreva os nomes no livro da vida. Aquelas que precisam voltar para ti, que o Senhor receba-as de braço aberto. E eu oro também por pessoas que vão assistir essa live posteriormente, que elas possam mesmo ter o nome delas escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Eu amo vocês demais. 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 Quando eu tiver meus netos, né, e eles perguntarem assim: vovó, o que você mais gostou na vida? Eu vou falar com eles assim: ah, meus filhinhos, de fazer live no Instagram. Como eu gostava daquela época. Como era bom ver as pessoas transformadas. Eu amo vocês. E Deus sabe que eu só faço isso porque eu sei que é importante. Eu vejo valor nisso.
Entende? Eu estou completando 16 anos de casada hoje. Aniversário de casamento. Parabéns, Tiara. Eu vou orar pelo seu casamento e pelo irmãozinho do Galdino que tá preso, né? Pai, eu quero abençoar a minha irmã que tá completando 16 anos de casada hoje. Que o Senhor permaneça abençoando, Pai, esse casamento em nome de Jesus. E eu oro também, Pai, pelo irmão do Galdino, que foi preso injustamente. É o que ele disse para nós, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu acredito muito, Pai, que nada acontece fora do teu propósito. O Senhor tinha um propósito, Pai, de levar ele àquele lugar. Então que o Senhor possa tratar com ele, que ele possa manifestar o céu na terra, em nome de Jesus. E que seja feita a tua vontade. É o que eu oro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beijo, gente. Eu amo vocês. É isso. Se os meus netos me perguntarem, vovó, o que você mais gostou de fazer na vida? Eu vou falar assim, filhinhos, de fazer live. Eu tava na minha meia-idade. Como eu era feliz com aquele povo. Façam live, meus netos. As pessoas precisam ouvir a palavra. Fala com elas que elas precisam ter sabedoria e que tudo é vaidade. Vou dizer assim. Cat, você fez falta hoje, Cat. Eu vi que os comentários eles estavam parados e aí logo percebi que você não entrou. Deus abençoa, já estou saindo. Deus abençoa a vida de vocês. Já deixei aqui o meu conselho quando eu for velha. Beijo.